Bel era o tipo de aventureiro que fazia os monstros do calabouço sentirem pena dele de tanta fraqueza. Mas aí, quando ele se apaixona perdidamente por uma heroína que salva a sua vida, ele desbloqueia uma habilidade trapaça que aumenta seus status toda vez que ela o deixa com o coração na garganta. Eons atrás, os deuses estavam tão entediados de ficar se esbofeteando entre si que resolveram descer à Terra para viver como mortais, só pela emoção. Até selaram seus próprios poderes. Mesmo assim, continuaram concedendo bênçãos a quem os adorava. E essas bênçãos eram justamente a capacidade de enfrentar os monstros numa torre chamada Babel. Quem as recebia ficava conhecido como aventureiro e passava a fazer parte da família do respectivo deus. Bel era um desses caras. Só que ainda era um baita novato, e teria virado picadinho para um minotauro enfurecido se uma outra aventureira não tivesse cortado a besta ao meio bem na hora certa. Ela se chamava Ais, e o menino se apaixonou por ela no exato instante em que os olhos dos dois se cruzaram. Só que, sendo o covardão que era, ele saiu correndo feito um peru de ação de graças recém-escapado de um molho de macarrão fervendo, direto de volta para a guilda. Quando Eina, uma das recepcionistas, avistou o estado em que ele chegou, levou um susto e caiu em cima dele por ter tentado a sorte daquele jeito. Depois que ele tirou o suco de minotauro do corpo, Bel não estava nem aí pra nada disso. Tudo o que ele queria era um despejo completo de informações sobre Ais, para tentar chegar perto dela de alguma forma. Eina logo aconselhou ele a desistir, porque além de Ais estar completamente fora do seu alcance, ela pertencia à família de Loki. Bel caiu em depressão na hora. Mas Eina explicou que mulheres gostam de caras fortes, e que se ele ficasse poderoso o suficiente, talvez Ais até chegasse a confundi-lo com o Gojo Satoru. Instantaneamente, o humor do menino deu uma reviravolta de 180 graus, e ele saiu disparado porta afora gritando que amava Eina, deixando a pobre coitada morrer de vergonha no balcão. Mais tarde, quando ele voltou para a capelinha abandonada onde morava, Hestia, sua deusa, quase o derrubou no chão de tanto entusiasmo. Ela foi logo fazer um escarcéu quando soube que ele quase tinha morrido, mas ele a tranquilizou dizendo que estava bem. Aliviada, ela exibiu as bolinhas de batata que comprou pro jantar com o dinheiro do seu bico e jurou que eram melhores do que qualquer comida que estivesse bombando no TikTok naquele momento. Enquanto comiam, Hestia reclamou que ninguém mais queria entrar na família dela. Mas Bel a encorajou a não perder a esperança. Graças às palavras do menino, a deusinha Lorota ficou toda emocionada. Mas rapidinho ela mudou o disco e disse que era hora de atualizar o status de Bel. Mandou ele deitar de bruços e enquanto fazia o que tinha que fazer nas costas dele, foi logo dizendo pra ele parar de ficar resmungando sobre Ais, porque tinha uma espécime muito mais quente do que o pão na fornalha literalmente morando com ele. De repente, ela viu algo que arrancou um suspiro dela, mas se recusou a contar o que era. Quando ele recebeu a cópia dos seus status, viu que alguns subiram, mas ainda não tinha magia, nem nenhuma habilidade especial. O que ele não sabia era que Hestia tinha escondido propositalmente a Realis Phrase dele. Uma habilidade trapaça que aumentaria os status dele absurdamente, dependendo da intensidade das suas emoções. Na manhã seguinte, Bel acordou com Hestia dormindo em cima do peito dele e achou até fofo. Até a deusinha cultista começar a esfregar os pãezinhos nele de forma completamente inconsciente. Em nome de preservar o seu bastão sagrado intacto, Bel se soltou rapidinho e foi logo pro calabouço. No caminho, uma garçonete chamada Seer o chamou para devolver uma joia que ele teria deixado cair. Enquanto conversavam, o estômago de Bel deu um grito de batalha, então ela lhe deu a própria lancheira e o convidou para jantar no restaurante onde trabalhava. Bel topou o convite e passou as horas seguintes caçando monstros enquanto rezava para um dia chegar ao nível de Ais. Naquela noite, depois que Hestia checou os status dele, ele ficou pasmo ao descobrir que tinham subido 160 pontos. Animadíssimo, começou a apontar tudo para Hestia. Mas a deusa estava ocupada demais sentindo ciúmes do fato de ele estar evoluindo por causa de outra mulher. Então ela agarrou o casaco e depois de dar uma bronca nele, saiu porta afora indignada para ir pro seu bico. Ou assim ela afirmou, porque acabou indo parar na beira do lago, emburrada, resmungando sobre como ele já a tinha, mas estava se matando de treinar por causa de uma loira qualquer. Enquanto isso, Bel foi ao local de trabalho de Seer. E Mia, a dona do restaurante, serviu o prato especial da noite, que Bel sabia que ia custar um braço e uma perna. Enquanto comia, Seer lhe fez companhia. E alguns instantes depois, a família de Loki entrou pelo restaurante. Bel congelou na hora ao ver o amor da sua vida. Quando voltou aos seus sentidos, Seer revelou que eles eram clientes fiéis do lugar. Ele imediatamente decidiu aparecer por lá todo dia para poder observar Ais feito um stalker profissional. Foi aí que ele ouviu Beth, um dos companheiros de Ais, falando sobre ele e chamando-o de fraco de todo jeito. Riveria lembrou que a culpa pelo Minotauro ter chegado ao 5º andar era deles mesmos. Mas o lobisomem tinha bebido uns canecos a mais. E ficou lá na lorota, chegando a perguntar a Ais se carinhas fracotes como Bel eram o tipo dela. Sem aguentar mais os insultos, Bel saiu correndo, ignorando os chamados de Seer, e nem percebeu que Ais tentou ir atrás dele também. Ele foi parar no calabouço, e apesar de estar destruído de cansaço, continuou lutando, porque ficar mais forte era a única forma de estar ao lado de Ais.
Na manhã seguinte, quando arrastou o corpo exausto e cheio de ferimentos de volta para casa, encontrou Estia esperando por ele. Então se jogou nos braços dela e, com um sorriso no rosto, disse que queria ficar mais forte a qualquer custo. Alguns dias depois, Estia checou os status de Bel e, como esperava, tinham subido de novo. Ela ficou brava e começou a socar ele, mas então parou e ficou na dúvida se já devia contar sobre a habilidade. No fim, decidiu guardar o segredo e disse que era o esforço dele que estava finalmente rendendo frutos. Mesmo assim, pediu a ele que parasse de tentar ser um exército de um homem só, porque não queria ficar sem ele. Bel prometeu ter mais cuidado na sua busca por poder, o que fez ela relaxar. Ela então disse que tinha uns compromissos para resolver e que ficaria ausente por alguns dias, deixando Bel curioso sobre o que ela estava tramando. Mais tarde, naquele dia, Bel voltou ao restaurante e, depois de se desculpar por ter comido e sumido, pagou o que devia a Mia. Sir disse que era admirável ele ter voltado e lhe deu uma lancheira para ele não morrer de fome no calabouço. Depois que ela foi embora, Mia disse a ele que os aventureiros que voltavam para casa eram os verdadeiros vencedores e pediu que ele se certificasse de ser um deles. As palavras dela motivaram Bel de verdade, porque depois de um leve empurrãozinho dela, ele saiu correndo com um sorriso no rosto. Naquela noite, no banquete anual dos deuses, Freya flagrou Estia roubando bolinhos da mesa de comida. Mas foi generosa o suficiente para não deixar a situação ficar constrangedora. Enquanto conversavam, Loki veio correndo em direção a elas, toda imponente e arrumada. Então Estia engoliu o incômodo e perguntou sobre Ais. Afinal, além do fato de ela ser conhecida como a Princesa das Espadas, Estia não sabia mais nada sobre ela. Só que Loki não estava interessada em dar a fofoca que ela queria. Isso levou as duas a literalmente se jogarem uma contra a outra. Até Freya elogiar o vestido de Loki, o que fez ela se endireitar orgulhosa que nem um pavão. Loki então disse que tinha escolhido aquela roupa para não parecer que estava na lona. Uma alfinetada, obviamente direcionada a Estia, que revidou dizendo que Loki devia ter comprado um vestido que não fizesse ela parecer uma Barbie palito de fósforo. Como esperado, Loki não ficou nada satisfeita em ser lembrada da sua falta de atributos, e transformou o salão do banquete num ringue de luta. Depois de alguns minutos manobrando Estia pelo salão, ela foi embora em lágrimas enquanto Estia continuava bradando que ela era a deusa do plano liso. Assim que sumiu de vista, Hephaestus, que acabara de chegar, abriu a boca perguntando quando Estia ia parar de tentar tirar sarro de Loki. Estia deu um pulo empolgado e disse à deusa ferreiro que tinha ficado esperando ela chegar. Mas Hephaestus imediatamente rebateu que não ia dar dinheiro a Estia, já que ela tinha o histórico de parasitar ela e a família dela. Estia argumentou que não era bem assim, e então orgulhosamente lembrou que agora também tinha a sua própria família. Antes de entrar nos detalhes de como a família dela ainda estava mais lascada que o elenco do Gintama, Freya disse que precisava ir embora porque já tinha alcançado o seu objetivo na festa. Assim que ela saiu, Hephaestus perguntou o que Estia queria, e a deusinha baixinha caiu de joelhos implorando que ela fizesse uma arma para Bel. Tiveram que continuar aquela conversa na oficina de Hephaestus, porque Hephaestus havia recusado o pedido de cara, dado a incapacidade de Estia de pagar pelos serviços. Enquanto Estia continuava se arrastando de joelhos, Hephaestus perguntou por que ela estava disposta a perder a reputação por causa de Bel. Estia explicou que Bel estava numa jornada perigosa, então queria dar a ele uma arma para ajudá-lo a ter sucesso. Tocada pela sinceridade dela, Hephaestus concordou em fazer a arma a prazo, e recrutou Estia como assistente para tocar o trabalho. Alguns dias depois, enquanto Bel estava a caminho do calabouço, Mikoto o parou e pediu que levasse a carteira de Cir até ela. Esqueceu de mencionar que a garota havia ido assistir a Monster Filha, até que Anya, outra funcionária, saiu lá de dentro e a lembrou. Bel concordou em fazer a entrega, mas perguntou o que era a Monster Filha, já que não era originalmente da cidade. Elas explicaram que era a versão monstruosa da tourada, sempre realizada no Coliseu pela família Ganesha, e Bel ficou intrigado. Enquanto isso, Hephaestus tinha acabado de terminar o novo facão de Bel e o entregou a uma Estia animadíssima para fazer a entrega. Em outro canto, uma Freya encapuzada se encontrou com Loki e admitiu que um certo garoto tinha chamado a sua atenção e que ela queria ver do que ele era feito. Antes que Loki pudesse comentar qualquer coisa, Freya se levantou de repente dizendo que tinha um lugar para ir, deixando Loki pagar a conta sozinha. Um pouco mais tarde, enquanto Bel tentava navegar pela multidão da Monster Filha, Estia apareceu do nada chamando por ele e dizendo que iam num date. Enquanto compartilhavam uns crepes, Freya nocauteou os guardas que vigiavam os monstros no porão do Coliseu e escolheu um deles, dizendo que aquele ia ajudá-la na sua missão. Alguns instantes depois, o gorila prateado que Freya havia soltado veio balançando para fora do Coliseu. Assim que pousou o olho em Estia, a voz de Freya ecoou na cabeça do monstro, mandando-o correr atrás da deusinha. Percebendo que ele tinha mirado em Estia, Bel a agarrou e saiu correndo. Mas o monstro foi atrás deles. Sem ter para onde escapar, os dois correram para o beco de Dédalo, que era praticamente um labirinto, mas o monstro ainda assim os encurralou. Bel não teve escolha senão encarar o bicho de frente, mas o facão estilhaçou quando tentou espetá-lo, e ele foi arremessado contra uma parede como se fosse uma mosca impertinente.
Mesmo assim, se recusou a desistir e jogou uma bomba de luz no King Kong albino. Em seguida, agarrou Estia e saiu correndo enquanto tentava descobrir a melhor forma de mantê-la em segurança. Quando chegaram a outro trecho do beco, ele avistou um túnel. Então, enfiou Estia lá dentro, fechou o portão e prometeu a ela que ganharia tempo para ela escapar. Estia tentou convencê-lo a mudar de ideia, mas Bel estava determinado a ser o cordeiro sacrificial dela, porque não queria perder mais um membro da família. Acontece que ele costumava viver com o avô numa aldeia em algum lugar, mas aí o velho foi atacado por um monstro nas montanhas e morreu. No meio do luto, Bel decidiu se tornar um aventureiro, como os das histórias que o avô costumava contar a ele. Infelizmente, era mais fácil falar do que fazer, já que nenhuma família tinha interesse em acolher um filhote sem experiência. Depois de mais uma rejeição, ele estava quase perdendo a esperança, mas foi aí que Estia apareceu e o acolheu. Então ele estava disposto a morrer por ela. Enquanto isso, a família Ganesha tinha descoberto o que aconteceu no porão do Coliseu. Então foram informar Ganesha. Aparentemente, o gorila não era o único monstro que havia escapado. Ganesha, então, ordenou que seu pessoal cooperasse com as outras famílias para encontrar e matar os monstros fugitivos. Enquanto eles saíam correndo, Ganesha ficou se perguntando o que o culpado estava tentando alcançar. Sem saber que Freya estava lá num telhado qualquer fazendo aura farming, enquanto assistia Bel se virar mal contra o gorila. A pior parte é que o último facão dele havia se partido, e ele tinha virado um pato sentado. Naquele momento, Estia estava nos túneis se sentindo impotente, mas então se lembrou do que Hephaestus havia lhe dito antes sobre o facão estar vivo. Estia tinha gravado uns hieróglifos nele, e ele despertaria assim que Bel o segurasse. Não só isso, ele também cresceria junto com ele, refletindo o quanto ele havia ficado forte. Estia percebeu que levar o facão até Bel era a única forma de impedi-lo de levar adiante aquele plano maluco. Então se levantou e saiu correndo. De volta ao Coliseu, Anya foi informada da situação com os monstros. Enquanto ela e uma colega tentavam descobrir como fazer as outras famílias ajudarem, Loki e Ice apareceram perguntando qual era o problema. De volta no beco de Dédalo, Bel ainda estava num Mortal Kombat completamente unilateral contra o gorila. Quando foi encurralado, se lembrou do incidente com o Minotauro e ficou se perguntando se Ice apareceria de novo para ser a cavaleira de vestido branco dele. Surpreendentemente, o socorro veio, mas na forma de Estia, cuja voz barulhenta chamou a atenção do gorila. Vendo isso, Bel recuperou a vontade de viver e correu para empurrar Estia para longe antes que o monstro pudesse atacá-la. Depois de sobreviver a uma tombada feia morro abaixo, Bel questionou Estia, querendo saber por que ela havia voltado. Ela soltou uma das frases clássicas de Dom Toretto sobre família e lembrou a ele que tinha prometido não a abandonar. Então tentou lhe entregar o facão, mas exatamente naquele instante o gorila venceu o joguinho de esconde-esconde deles, e Bel a agarrou e saiu correndo. Apesar de a situação ser de vida ou morte, Estia não conseguia deixar de sorrir, porque estar nos braços de Bel era um sonho que se realizava. Ignorando as palavras dela, Bel continuou correndo até encontrar uma parede falsa e chutá-la para abrir. Enquanto se escondiam do outro lado, Estia disse a Bel que ele precisava derrotar o monstro a qualquer custo. A cara de Bel caiu instantaneamente, e ele admitiu que não conseguia fazer isso. Não era forte o suficiente e não tinha mais nenhuma arma. Estia não tentou consolá-lo e disse que personagens de cabelo branco geralmente são aqueles que roubam a cena, então ele devia começar a agir como o protagonista. Enquanto ele a encarava pasmo, ela entregou o facão a ele e revelou que aquilo era o bilhete deles pro topo. Enquanto isso, Ice tinha acabado de eliminar um dos monstros fugitivos quando foi informada de que o gorila estava perseguindo Bel. Loki apontou que o beco de Dédalo era o pior lugar possível para eles terem um duelo, mas Ice não ligou e saiu na disparada. Sem querer ficar para trás, Loki foi atrás, reclamando que Ice era uma viciada em trabalho crônica. De volta ao beco, Estia atualizou os status de Bel e ficou chocada ao ver que ele tinha mais de 600 pontos de experiência. Assim que terminou, o gorila os encontrou. Então ela deu um empurrão em Bel e ele investiu contra o monstro com uma determinação renovada. Enquanto começava a lutar, Estia o encorajava do seu esconderijo e disse que o facão era o reflexo de quão forte ele tinha se tornado. Bel mal conseguia acreditar no que via e ouvia, mas a evidência estava ali, então continuou sem parar. Até o que restou do monstro ser só a joia e a armadura corporal. A sua vitória atraiu uma multidão que assistia escondida, e enquanto todos o elogiavam, Estia pulou animada nos braços dele. Ais chegou exatamente naquele momento, e quando viu que tudo já tinha sido resolvido, virou de costas, acidentalmente acertando Loki no nariz com a espada. Mas ela não ligou e continuou andando enquanto Loki corria atrás dela. Ao mesmo tempo, Estia desmaiou de repente, e Bel gritou de preocupação. Freya ainda os observava de longe, e disse a si mesma que mal podia esperar para brincar com Bel de novo. Naquela noite, enquanto Estia dormia num dos quartos acima do restaurante de Mia, Seer se desculpou com Bel, dizendo que, se não tivesse esquecido a carteira, ele não teria se metido naquela confusão de monstros. Bel a assegurou de que a culpa não era dela.
Então ela mudou de assunto e disse a ele que todo mundo, incluindo ela, achou que ele estava incrível lutando contra o gorila. Em seguida, tímida, sussurrou que ele a encantou e saiu para continuar trabalhando no restaurante. Antes que Bel pudesse juntar 2 mais 2, ouviu Estia chamando por ele, então foi até ela. Enquanto conversavam, ele perguntou onde ela tinha conseguido o facão, já que o nome de Hephaestus estava na bainha. Estia respondeu que havia pedido a Hephaestus para fazê-lo, porque finalmente queria fazer algo por ele. Bel perguntou imediatamente como ela tinha pagado, já que as armas feitas pela família de Hephaestus eram caríssimas e ela estava literalmente na miséria. Estia disse para ele não se preocupar com a sua cabecinha bonita, que ela havia dado um jeito, e Bel imediatamente desabou em lágrimas. Então ela o segurou e deixou ele chorar à vontade. Dias depois, Bel foi à guilda e Eina quase perdeu o fio da meada quando ele disse que ia ao 7º andar do calabouço. Ela lembrou que ele tinha quase virado ração de vaca no 5º, mas Bel garantiu que ia ficar bem. Quando mencionou que seus status tinham chegado ao nível E, ela chamou de lorota e insistiu em checar por conta própria. Só que não conseguiu acreditar nos próprios olhos e não teve escolha a não ser deixar Bel ir explorar o 7º andar. No entanto, depois de olhar para ele de cima a baixo, decidiu que ele precisava de uma armadura melhor e o chamou para se encontrar no dia seguinte. Uns poucos dias depois, Eina levou Bel à loja de armas da família Hephaestus, enquanto ele babava em cima das armas que não conseguiria pagar em 5 vidas. Uma atendente da loja que era, surpresa, a própria Estia, veio falar com eles. Depois que o susto passou, Estia ignorou as perguntas dele e perguntou quem era Eina. A elfa se apresentou como conselheira de calabouço de Bel, mas a deusa ciumenta não acreditou e avisou a ela para manter as mãos longe, porque ela era a única autorizada a andar na montanha-russa do Bel. Depois disso, Bel e Eina entraram no elevador e foram ao andar de cima, onde encontraram armas mais baratas feitas pelos ferreiros iniciantes da família Hephaestus. Animado, Bel saiu correndo para ver o que a loja tinha a oferecer e encontrou uma armadura leve feita por alguém chamado Wealth. Quando Eina o encontrou mais tarde, ele disse que ia comprar e ela não fez objeção. Enquanto conversavam, ela sugeriu que ele contratasse um carregador para o próximo mergulho no calabouço, para que tudo corresse mais suave. E ele disse que ia pensar. Mais tarde, logo antes de se despedirem, Eina deu a Bel um protetor de presente e disse que queria que ele estivesse sempre a salvo. Bel agradeceu tímido pelo presente e, no caminho para casa, esbarrou numa garota chamada Liliruca, enquanto ela tentava escapar de um aventureiro que queria machucá-la. Bel puxou o facão rápido e a defendeu. Então o agressor perguntou se ele era amigo de Liliruca. Bel respondeu que estava só treinando pro teste do bando de justiça, o que irritou o cara pra caramba. No instante seguinte, Ryu apareceu e, com um olhar que matava na hora e um aviso seco, fez o cara ir embora. Então Bel lhe agradeceu pela intervenção certeira. Depois tentou explicar o que tinha acontecido, mas viu que Liliruca havia desaparecido. Ryu a sentiu escondida, mas ficou na dela e aconselhou Bel a ser mais cuidadoso, antes de ir embora. No dia seguinte, Bel se vestiu com a armadura nova e saiu enquanto Estia ainda dormia. Quando se aproximou de Babel, Liliruca veio até ele perguntando se estava procurando um carregador. Ela fingiu não saber quem ele era. E quando ele insistiu que ela era a garota da PM que ele havia salvado no dia anterior, ela revelou que era uma Chtonanthropo. Bel, curioso, coçou as orelhas dela enquanto murmurava para si mesmo que era a garota de ontem. Mas Liliruca de repente soltou um som, porque as orelhas dela eram sensíveis. Bel pediu desculpas rápido, e depois que se sentaram na fonte para conversar, concordou em contratá-la como carregadora. Enquanto estavam no calabouço, Bel lidava com todos os monstros enquanto Liliruca ficava o bajulando sem parar. No entanto, ela estava muito mais interessada no facão dele e ficava fazendo perguntas sobre ele. Bel inocentemente respondia tudo, e então perguntou a qual família ela pertencia, e ela disse que era a família de Soma. Ela então lembrou a ele de coletar a joia do último monstro formiga, mas lhe ofereceu o próprio facão para terminá-lo. Bel não viu nada demais nisso, e quando chegou à guilda mais tarde, contou para Eina sobre a nova carregadora. Ela o avisou para ter cuidado, já que os membros da família Soma eram muito desesperados por dinheiro, apesar de a família produzir e vender a melhor bebida da cidade. Bel não achava que Liliruca era uma pessoa ruim e mostrou animado para Eina o saco de joias que coletou naquele dia. A recepcionista o parabenizou e disse para ele trocá-las, mas no momento em que virou de costas, percebeu que o facão dele estava faltando e avisou. Bel imediatamente presumiu que havia perdido, então saiu correndo da guilda para procurar, enquanto Liliruca já estava tentando vender o facão. Infelizmente para ela, o facão só funcionava nas mãos de Bel, então o dono da loja ofereceu uma miséria, já que não conseguia usar para cortar coisa nenhuma. Liliruca achou que estava sendo roubada, então o agarrou e saiu furiosa. Enquanto andava, passou por Ryu e Seer, então rapidamente escondeu o facão. Mas Ryu já tinha visto. Chamou a garota pedindo para ver o facão. Quando Liliruca recusou, Ryu parou de ser gentil e jogou uma moeda na mão dela, forçando a derrubá-lo. No entanto, em vez de pegá-lo de volta, Liliruca saiu em disparada pela rua e esbarrou em Bel.
Quando Ryu a alcançou, ficou em dúvida se havia errado de pessoa, porque Liliruca estava na forma de povo besta. Bell ficou chocado ao ver as garçonetes, então perguntou se alguma delas tinha visto o facão. Ryu imediatamente o entregou para ele. E o Bell, radiante, perguntou onde ela o havia encontrado. Ela revelou que um ladrão estava com ele, e embora não acusasse Liliruca diretamente, a garota permaneceu com as costas viradas, mas o ombro tenso a entregou. Então Cira a aconselhou a não exagerar nos truques e foi embora com Ryu. O ainda obtuso Bell então pediu a Liliruca que o acompanhasse no calabouço no dia seguinte, e ela concordou. Enquanto estavam no calabouço no dia seguinte, Liliruca notou que o facão não estava no lugar de sempre nas costas dele. Ele explicou que não queria perdê-lo de novo, então o havia colocado no protetor. Mais tarde, depois de trocar as joias por moedas, Liliruca ficou surpresa quando Bell lhe deu a metade do lucro e até a agradeceu por ser sua parceira. Parecia ser algo a que ela não estava acostumada, então o chamou baixinho de esquisitão por baixo do nariz. Enquanto isso, dentro da guilda, Eina testemunhou um membro da família Soma reclamando no balcão de câmbio por achar que merecia mais do que foi dado a ele. Ela ficou se perguntando se Bell ia ficar bem. Quando o sol começou a se pôr, Freya pegou um livro e disse a si mesma que era hora de Bell mostrar a ela do que era feito. Mais tarde, naquela noite, Liliruca foi maltratada por membros da própria família, que lhe tomaram o dinheiro e a chutaram morro abaixo. Depois que foram embora, Liliruca não se deu ao trabalho de se levantar, se consolando com a ideia de que um dia pagaria a dívida que tinha com eles. Também jurou roubar o facão de Bell de novo. Mas quando se lembrou da gentileza dele com ela, a consciência começou a incomodá-la. No dia seguinte, enquanto Bell estava no calabouço com Liliruca acumulando pontos de caçador de monstros, se encontrou numa situação difícil. Então Liliruca usou magia de fogo para salvá-lo. Depois de agradecê-la, ele perguntou sobre a magia que ela usou, e ela admitiu ter usado uma Magic Blade. Bell ficou extremamente surpreso com ela ter usado um item tão precioso por causa dele, e ela respondeu de forma evasiva e desajeitada. Mais tarde, quando se sentaram para comer, Liliruca disse a Bell que não poderia aparecer no dia seguinte, porque era o dia da Assembleia Geral da família dela. Quando começou a se desculpar, Bell a interrompeu dizendo que devia ter prestado mais atenção às necessidades dela. Isso só a fez sentir ainda pior pelo que planejava fazer a ele. Mas Bell nem percebeu a mudança na reação dela. No dia seguinte, ele passou pelo restaurante para devolver a lancheira que Cir havia lhe dado no dia anterior e pediu dicas de como passar o dia de folga. Cir disse que ela geralmente lia nas folgas, e então lhe emprestou um livro que se parecia muito com o que Freya havia estado folheando dias antes. A parte mais suspeita era que alguém havia convenientemente deixado o livro no restaurante. Era um livro sobre magia. Bell ficou muito intrigado, porque queria usar magia fazia tempo. De acordo com o livro, tudo o que tinha que fazer era ter um desejo profundo por magia. E aí a magia dele despertaria. Então Bell começou uma autorreflexão, partindo do que a magia significava para ele. Depois de descobrir isso, passou a pensar no que desejava alcançar com o uso da magia, e disse a si mesmo que queria ser como o herói do livro que o avô costumava ler para ele. A consciência o caçoou por ter um sonho tão básico, e Bell respondeu que não era nenhum sonho ruim, já que refletia quem ele era. No instante seguinte, luzes brilhantes começaram a rodar ao redor e se alojaram no peito dele. Quando finalmente abriu os olhos, Estia estava chamando por ele, e ele percebeu que tinha adormecido enquanto lia. Enquanto ela atualizava os status dele mais tarde, provocou dizendo que ele estava tentando ligar o cérebro lendo, mas ficou chocada ao ver que ele havia ganhado uma magia. Bell ficou super animado com a novidade, e Estia explicou que ele tinha um tipo raro de magia que não precisava de encantação. Como já era tarde, ela sugeriu que ele testasse no dia seguinte quando fosse ao calabouço. Mas o menino estava impaciente demais. Então, mais tarde naquela noite, enquanto ela dormia, ele se escafedeu e foi ao calabouço fazer um teste. A magia que ele tinha recebido era o Firebolt, e o menino foi de cidade em cada monstro que encontrou pelo caminho. Infelizmente, usou energia demais com a magia e desmaiou num corredor em algum lugar do calabouço. Logo depois, Riveria e Ais passaram por ali, e Riveria deduziu imediatamente que ele estava sofrendo de esgotamento de mana. No momento em que Ais o reconheceu, pediu a Riveria para deixá-la cuidar de Bell, porque se sentia na obrigação, e Riveria concordou. Quando Bell acordou mais tarde para se encontrar no colo de Ais, entrou em pânico e literalmente rolou para longe dela, deixando-a curiosa sobre por que ele fazia isso toda vez que a via. Em casa, Bell se enfiou debaixo do cobertor chorando de vergonha por ter se humilhado mais uma vez na frente de Ais. Os soluços acordaram Estia, que presumiu que ele tinha tido um pesadelo por causa do livro que leu. No entanto, depois de pegá-lo, soltou um gaspezinho surpreso e perguntou onde ele havia conseguido o livro. Bell disse que tinha pegado emprestado, e quando mencionou que pretendia devolvê-lo depois, ela revelou que ele não conseguiria. O livro era na verdade um grimório, e uma vez lido, as palavras nas páginas desapareciam. Como esperado, o menino entrou em pânico e disse que precisava voltar ao restaurante para se desculpar e pagar pelo livro. Estia disse para ele não ser idiota, e revelou que grimórios eram tão caros quanto uma arma de primeira classe de família.
A única forma de ele conseguir aquele tipo de dinheiro seria vendendo a alma pro diabo, e mesmo assim, talvez não fosse suficiente. Mesmo assim, Estia garantiu que resolveria a situação, e então tentou sair. Bel não precisou ser gênio para entender o que ela planejava fazer. Então a parou e foi ao restaurante ele mesmo. Se desculpou sinceramente pelo que aconteceu e prometeu pagar. Mas Mia disse para ele não se preocupar. Segundo ela, era culpa do idiota por ter deixado o livro para trás. E ela se recusou a ouvir quando Bel tentou dizer o contrário. Enquanto isso, Eina estava fazendo compras quando esbarrou em Riveria e Locke, e decidiu aproveitar para conseguir informações sobre a família Soma delas. Locke se certificou de sair da loja com uma garrafa da família Soma, e então revelou que a família, na verdade, adorava a própria bebida, e não o deus Soma em si. Mais tarde, enquanto Liliruca estava a caminho de encontrar Bel, alguns membros da família dela a seguiram. Enquanto eles conversavam com ela, Bel os avistou e tentou ajudá-la, mas o aventureiro com quem havia brigado no dia em que conheceu Liliruca bloqueou o caminho. Ele propôs que Bel se juntasse a ele para roubar o dinheiro de Liliruca, o que enfureceu Bel, que disse o que tinha a dizer e mandou o cara se mandar. Depois que ele foi embora, Bel se virou para ver Liliruca atrás dele. Ela perguntou o que tinha conversado com o cara, e Bel jurou que não era nada, mas Liliruca não acreditou. Enquanto os dois seguiam para o calabouço, ela disse a si mesma que era hora de cortar os laços com Bel. O que acontecia era que ela havia perdido os pais no calabouço ainda muito pequena, e desde então tinha feito tudo para sobreviver. Infelizmente, os aventureiros com quem ela trabalhava a tratavam pior do que um escravo e nunca pagavam direito. Quando ela tentou fazer outra coisa, eles rastrearam e destruíram tudo, então não tinha ninguém a quem recorrer a não ser eles. Apesar de os odiar de todo o coração. Enquanto ela rememorava, uma Locke levemente bêbada estava despejando fofoca sem filtro para Eina sobre a família dela. Antes, ela tinha revelado que os membros adoravam a própria bebida, e tinha dito isso no sentido literal. Aparentemente, eles tinham uma cerveja especial que não vendiam ao público, e os boatos diziam que um gole bastava para você ficar oscilando que nem um barquinho no mar revolto. Na verdade, a única razão para as pessoas entrarem para a família era justamente ter acesso à cerveja especial. Mas só quem trouxesse dinheiro o suficiente chegava a prová-la de fato. Por isso eles ficavam tão desesperados quando o assunto era dinheiro, não se importando de onde vinha, nem quem traíam ou machucavam para consegui-lo. Eina mal conseguiu acreditar no que ouviu, mas agradeceu a Locke pela informação. Locke então saiu com Ais para atualizar os status dela, mas Eina ficou para conversar com Riveria. De repente, ouviram Locke berrar que Ais havia atingido o nível 6, e Eina cuspia o chá pela boca de surpresa. No dia seguinte, quando ele e Liliruca foram ao calabouço, a baixinha de repente sugeriu que fossem ao 10º andar. Bel ficou cético porque não achava que tinha evoluído o suficiente, mas a garota era boa em talk no jutsu. Então ele mudou de ideia. No caminho, ela lhe deu uma espada curta, afirmando que era melhor porque tinha mais alcance do que o facão e seria mais eficiente contra monstros maiores. Impressionado pela perspicácia dela, Bel concordou em ficar com a espada, e foi assim que caiu no truque dela e tirou o facão do lugar seguro. Enquanto isso, Eina esbarrou com Ais do lado de fora de Babel, agradeceu por ela ter salvo Bel e esclareceu que o menino tinha fugido dela por estar nervoso. Enquanto conversavam, alguns caras passaram por perto e as escutaram falar que era hora de Liliruca se livrar de Bel. Eles também pareciam ter a própria agenda, o que preocupou Eina. Então ela pediu ajuda a Ais. De volta ao calabouço, Bel e Liliruca já estavam no 10º andar, que parecia um painel de mangá sem cor. Antes mesmo de começarem a explorar, um grande orc saiu das sombras para cima deles. E o instinto de Bel disse que era hora de fugir. No entanto, Liliruca disse que ele não era covarde. E como ele não queria ser rebatizado de Bel, o covardão profissional, decidiu lutar. Rasgou o lado do orc, depois a perna, antes de empalá-lo direto no peito. Infelizmente, apareceu outro. Então Bel o atacou repetidas vezes com o Firebolt antes do Shrek mutante finalmente virar pó. Animado, ele se virou para comemorar com Liliruca, mas descobriu que ela havia sumido. Quando tentou procurar por ela, alguém jogou bolas atraentes de monstros em sua direção. Num piscar de olhos, Bel estava cercado. Mesmo assim, continuou chamando Liliruca, implorando que ela respondesse para ele poder resgatá-la. A resposta que recebeu foi Liliruca usando as próprias flechinhas para cortar as alças da bolsinha dele, que tinha o facão, e arrebatá-la com uma flecha amarrada numa corda. Então lhe deu uma desculpa insincera e disse que as coisas não teriam acontecido assim se ele não tivesse falado com o aventureiro no dia anterior. Com uma última observação, desejou boa sorte a ele e o deixou lutando sozinho contra os monstros. Na saída, ela disse um encantamento para tirar as orelhas falsas e foi tentando se convencer de que Bel merecia o que estava acontecendo. Antes de prosseguir, escondeu o facão dele nas meias e disse a si mesma que estava fazendo tudo aquilo pela própria liberdade. Assim que chegou a outro andar, tropeçou no aventureiro. Aparentemente, ele era um dos caras que Eina e Ais haviam escutado antes, e eles haviam se separado para encontrar Liliruca, porque sabiam que ela trairia Bel. Depois de surrar ela, arrancou o casaco dela, que tinha várias poções e uma Magic Blade.
Ele se sentiu muito orgulhoso de si mesmo. Mas então um dos caras com quem ele tinha se unido chegou. E não era surpresa que pertencia à família Soma. O cara pediu que o aventureiro entregasse tudo o que tinha tomado dela. Quando o cara recusou, ele jogou uma formiga moribunda nele. O cara começou a gritar, já que formigas moribundas emitiam sinais que atraíam as companheiras. Mas ao outro não interessava. Na verdade, as amigas delas trouxeram mais algumas, e aí o cara decidiu ir embora, mas infelizmente morreu nas mãos das formigas que se aproximavam. Os caras da família Soma então disseram a Liliruca que entregasse todo o saque se quisesse que ela ajudassem a escapar. Liliruca imediatamente entregou a chave do próprio cofre no banco. Mas como os homens não tinham nenhuma honra, a abandonaram como isca enquanto escapavam. Enquanto Liliruca ficava deitada ali, ela se perguntou se aquilo era retribuição pelo que tinha feito a Bel. Também achou que era o fim perfeito para sua vida miserável, mas não conseguia deixar de sentir amargura por isso. De repente, Bel apareceu e destruiu algumas das formigas com o Firebolt. Em seguida, começou a matar as que restavam sem piedade, enquanto Liliruca ficava ajoelhada ali, encarando-o em choque. Quando ele terminou, ela perguntou como ele havia sobrevivido ao ataque dos orques, e ele explicou que outro aventureiro havia chegado e o ajudado. Não tinha visto quem era por causa da névoa, mas foi graças àquela pessoa que ele pôde vir salvá-la. Diante disso, Liliruca perdeu o controle e admitiu todas as coisas erradas que havia feito a ele. Porque aparentemente o menino era denso demais para deduzir sozinho. Apesar de tudo, Bel disse que a salvaria 1000 vezes, porque essa é a primeira regra do Sanji: nunca ignorar uma mulher em apuros. Aí ela começou a xingá-lo de todos os nomes possíveis, e quando perdeu o gás, ele admitiu que não precisava de razão para salvar a própria amiga. Então Liliruca chorou ainda mais forte. No dia seguinte, Freya estava sentada no escritório falando consigo mesma, como de costume. E dessa vez, estava impressionada com o quanto Bel havia ficado mais forte. Mesmo assim, achou que a hesitação dele em tomar decisões o enfraquecia, e decidiu lhe dar mais uma empurrãozinho. Mais tarde naquele dia, Bel levou Liliruca para conhecer Estia, e enquanto ele estava longe preparando o chá, Estia aproveitou a chance para falar livremente com Liliruca. Disse a ela que, apesar de Bel tê-la perdoado, ela a odiava pelo que havia feito a ele. Porém, Liliruca era a única em quem confiava para cuidar de Bel, porque o menino era gentil e idiota demais para o próprio bem. Liliruca ficou aliviada ao ouvir isso. E quando Estia escutou Bel se aproximando, deixou bem claro que Liliruca não estava autorizada a partir para a conquista. Até agarrou o braço dele para marcar território. Mas Liliruca não era do tipo que se intimidava. Então também agarrou o outro braço de Bel, deixando a linha de batalha desenhada. Enquanto tentavam se encarar, Bel se soltou e saiu correndo, dizendo que tinha uma reunião com Eina. Quando chegou à guilda, encontrou Eina conversando com Ais e tentou fugir de novo. Só que esbarrou em um grandalhão e caiu. Isso permitiu que Ais o alcançasse, mas o fãzinho covardão ainda entrou em pânico e teria escapado de novo se Eina não o tivesse detido. Ela explicou que Ais só queria falar com ele, então Bel concordou em ouvir. Surpreendentemente, Ais devolveu o protetor de Bel, porque o havia encontrado depois de derrotar os orques. A revelação de que era ela quem o tinha salvo foi outro choque, mas ele manteve a compostura e ouviu enquanto Ais se desculpou pelo incidente com o Minotauro. Quando ela começou a se culpar, ele a interrompeu dizendo que ela não tinha feito nada além de salvá-lo. Insistiu que o que precisava se desculpar era ele, por sair correndo toda vez que a via. Depois da conversinha deles, saíram da guilda juntos, e Ais perguntou como estavam os mergulhos no calabouço, já que ele tinha chegado ao 10º andar. Bel admitiu que foi pura sorte e disse que ainda estava muito longe de alcançar o objetivo. Diante disso, ela perguntou se ele tinha um parceiro de treino e se ofereceu para ser esse alguém. Bel ficou chocado com o oferecimento, mas também agradecido, e se encontraram na muralha da cidade bem cedinho no dia seguinte. Ela pediu o facão dele e então mostrou alguns movimentos. Mas Bel achava que ela estava só na brincadeira, até ela o chutar na cara. Isso o derrubou, mas ele se levantou e se preparou para lutar com Ais. Ela foi considerada o suficiente para usar a bainha em vez da espada, e quando Bel assumiu uma postura defensiva, ela o elogiou. No entanto, apontou que ele ainda temia algo. Quase imediatamente, a imagem do Minotauro surgiu na mente dele. Então ele apertou com força o facão e atacou Ais. A princesa das espadas desviou facilmente do ataque e disse a ele para não usar o desespero como combustível para as investidas. Em seguida se posicionou atrás dele e o atacou, dizendo que ele precisava estar sempre ciente do que havia ao redor. Bel tentou revidar, mas Ais desviou dos ataques e acertou alguns nele. Mas isso não o desanimou nem um pouco. Exatamente quando achou que finalmente conseguiria acertar um golpe, Ais lhe bateu na cabeça com a arma, deixando bem claro que ele ainda tinha muito a aprender. Dias depois, um dos homens de Freya, chamado Otter, estava no calabouço matando minotauros como se estivesse preparando um churrasco. Acontece que o tal empurrãozinho que Freya mencionava era mais um ataque de minotauro em Bel. Otar achava que todos os minotauros não eram dignos, mas então um começou a revidar.
Então Otar deu a ele uma espada grande e disse para mostrar o que conseguia fazer com ela. Enquanto isso, Bel e Liliruca estavam no 10º andar, e enquanto andavam, alguns primos do Dobby se aproximaram. Bel rapidamente puxou o facão e instruiu Liliruca a recuar. Ela fez o que foi mandado, mas começou a atirar flechas do próprio lugar. Isso deu a Bel uma vantagem, e como havia treinado com Ice, os ataques dele estavam mais coordenados do que antes. Alguns orcs logo entraram no show, então Liliruca sugeriu recuar, mas Bel recusou e investiu contra eles. De volta onde Otar estava, o Minotauro ainda estava vivo e dando o máximo para vencer Otar. Mas o cara era forte demais. Depois que Otar arrancou o chifre do monstro, ele ficou puto e tentou acabar com ele usando a espada que Otar havia lhe dado. Mais tarde, Bel se encontrou com Ice de novo e levou mais uma porrada, mas continuou se levantando. Enquanto descansavam, Ice, curiosa, perguntou a Bel como ele conseguia ficar mais forte tão facilmente, e ele respondeu que era porque havia alguém que ele queria alcançar. Ice obviamente não entendeu como aquilo funcionava, mas não pressionou. Quando ela bocejou de repente, disse a Bel que a próxima lição seria tirar uma soneca, porque era uma habilidade essencial para sobreviver no calabouço. Bel apontou que ela só queria dormir, mas a garota insistiu que era treino e então se deitou. Em poucos segundos estava no mundo dos sonhos, e enquanto Bel a encarava, uma luz flutuante se aproximou dele. Soava como o avô dele e aconselhou ele a roubar um beijinho. Mas outra luz, que soava como Liliruca, apareceu e disse para ele não agir como um depravado sem educação. No fim, as duas esferas começaram a discutir, e o idiota se viu se inclinando para beijar Ice como o avô queria. De repente, Ice murmurou a palavra espera. Então o cara entrou em pânico e recuou como se tivesse levado um choque elétrico. De volta ao calabouço, o Minotauro provou o seu valor a Otar quebrando a espada dele e soltou um rugido de vitória. Um pouco mais tarde, Ice e Bel voltaram para a cidade, e ela se ofereceu para comprar algo para ele comer, porque o estômago dele estava protestando. No entanto, ele ficou muito surpreso quando o vendedor ambulante era a própria Estia, que não ficou nada feliz em vê-lo acompanhado de Ice. Eles tiveram que se mover para um beco mais tranquilo para conversar, e Bel explicou que Ice estava o ensinando a lutar até a família de Loki partir para a expedição. Estia topou a aliança, mas avisou Ice para não tentar roubá-lo. Chegou até a se pendurar nele para marcar território, só para acabar se esbarrando com a própria cabeça na dele quando percebeu que o rosto dele estava encostado nos atributos dela. No dia seguinte, Bel se deparou com um cartaz anunciando que Ice havia chegado ao nível 6. Os aventureiros ao redor cochichavam que ela tinha derrubado o chefe do 3+7 no andar sozinha, e aquilo lembrou Bel do quão absurdo era o abismo entre os dois. Enquanto andava por aí de cara fechada feito um perdedor, Sir de repente o chamou e correu em sua direção. Bel imediatamente ficou preocupado, achando que algo ruim tinha acontecido, só para acabar sendo recrutado como lava-louças humano no restaurante. Aparentemente, ela havia faltado ao trabalho no dia anterior e estava sendo castigada por Mia. Mas agora quem estava fazendo todo o serviço era Bel. Quando Ryu entrou e o viu naquele estado, se ofereceu para ajudar. Então ele aproveitou para pedir conselhos, já que ela tinha sido aventureira. Ryu disse que se ele quisesse subir de nível, precisaria derrotar um oponente extremamente poderoso. Porém, para conseguir isso, precisaria de um movimento ou truque especial que aumentasse suas chances. E acrescentou que se realmente pretendia ficar forte de verdade, teria que entrar num grupo, porque trabalhar em equipe multiplicaria as chances de sucesso. No dia seguinte, Bel e Ace voltaram a treinar nas muralhas, e quando terminaram, ela disse que aquele era o último dia deles. Bel a agradeceu por toda a ajuda, e ela admitiu que passar o tempo com ele tinha sido divertido. Enquanto Ice se afastava, Bel ficou se perguntando se algum dia conseguiria alcançá-la. Mas uma coisa estava clara: ele não ia parar de tentar. Mais tarde voltou para casa para pegar as coisas e pediu a Estia para guardar a folha de status dele, porque não teria tempo de checar. Estia tentou detê-lo, mas ele não ouviu. E ela ficou ali parada, encarando o papel nas próprias mãos. Algumas horas depois, enquanto a família de Loki e alguns membros da família de Hephaestus se reuniam do lado de fora de Babel para o briefing pré-expedição, Otar informou a Freya que o plano já estava em andamento. A deusa ficou satisfeita e disse que mal podia esperar para testemunhar a nova aventura de Bel. Enquanto isso, Bel já estava no calabouço com Liliruca, e os dois perceberam que não tinham visto nenhum monstro desde que chegaram. Também não havia sinal de outros aventureiros, e enquanto avançavam, ouviram um rugido. Imediatamente, Bel ficou paralisado de medo e precisou ser empurrado para fora do caminho por Liliruca quando o Minotauro tentou atacá-los. Ver Liliruca machucada o trouxe de volta aos sentidos, então começou a atacar o Minotauro com o Firebolt. Mas foi ineficaz. O Minotauro então o arremessou contra a parede, mas ele se levantou e virou de frente para o monstro de novo. Em outro trecho do calabouço, o grupo da expedição encontrou o aventureiro ferido que o Minotauro havia deixado para trás, e ele informou que o monstro havia ido atrás de outro grupo. No momento em que Ice ouviu que era Bel, saiu disparada. Então Tiona e Beth foram atrás dela. De volta à câmara, Bel e o Minotauro continuavam na batalha.
E por sorte, Bel ainda não tinha se ferido. O único problema era que estava ficando cansado e começou a procurar uma abertura para escapar. Foi aí que Liliruca acordou e chamou por Bel, mas ele a instruiu a fugir. Liliruca não queria, mas Bel insistiu e manteve a atenção do Minotauro em si mesmo para que ela pudesse escapar. Conforme a luta avançava, Bel segurou o chão e achou que finalmente estava virando o jogo, até o monstro enfiar o chifre no braço dele e içá-lo no ar. Depois de jogá-lo de lado feito uma marionete quebrada, Bel descobriu que não conseguia se levantar, mas continuou tentando de qualquer jeito. De repente, Ice chegou e disse que ia acabar com o monstro, mas Bel não queria ser salvo por ela de novo. Ele acreditava que se ela fizesse isso, jamais alcançaria o objetivo. Então se forçou a ficar de pé e disse a ela que terminaria a luta sozinho. Logo depois que Tiona e Beth chegaram, o resto da família também apareceu e ficou de lado para assistir ao épico confronto. Era a regra não dita do calabouço nunca tomar a presa de alguém, mas Beth achou engraçado Bel estar lutando contra um minotauro. Tiona tentou convencer Ice a parar Bel, mas a garota não se moveu. Liliruca então implorou a Beth que salvasse Bel, e continuou implorando até desmaiar. Vendo isso, o lobisomem chato decidiu intervir. Mas parou quando percebeu que Bel estava realmente acompanhando o ritmo do minotauro. Tiona até questionou se Bel era mesmo nível 1, porque ele se movia com a precisão de um soldado treinado e não recuou nenhuma vez. Bel, por sua vez, estava sendo alimentado pelo desejo de provar a si mesmo e de se tornar um herói. Atacou o monstro sem piedade, sem dar a ele chance de reagir direito. E Freya, que de alguma forma estava assistindo ao confronto inteiro, estava muito animada. A família de Loki logo começou a fazer comentários sobre os movimentos de Bel, e mesmo concordando que ele estava indo bem, não achavam que ele conseguiria terminar o monstro de fato. Enquanto assistiam, Bel foi provando o seu valor com cada golpe, e em breve a cena climática chegou. Bel e o Minotauro avançaram um contra o outro feito um matador e um touro na plaza de touros. Então ele o cortou várias vezes antes de enfiar o facão nas entranhas do monstro e usá-lo para canalizar o Firebolt direto para dentro dele. Todos só conseguiram assistir em choque, enquanto o Minotauro inchava e explodia numa tocha flamejante. Bel não se moveu nem 1 milímetro. Mental e fisicamente tinha desligado e estava rodando no puro modo adrenalina. Quando o grupo se aproximou, Beth pediu a Riveria que lesse os status de Bel, e ela confirmou que todas as habilidades dele tinham chegado ao nível S. Curioso, Finn perguntou a Ice qual era o nome de Bel, e ela disse com orgulho. Naquela noite, enquanto Bel dormia, Estia velou por ele e sussurrou baixinho que ele tinha acabado de escrever a primeira página da própria vida. Dias depois, um Bel já recuperado brincava com o chifre do Minotauro, enquanto Estia atualizava o status dele. Ela já havia informado que ele agora era nível 2. Mas ele admitiu que não se sentia diferente. Estia começou a provocá-lo, dizendo que ele devia tentar ir Super Saiyajin para talvez se sentir poderoso. Então, casualmente, informou que ele tinha uma habilidade chamada Argonaut. E Bel quase perdeu o juízo de tanto entusiasmo. Estia sorriu para ele de um jeito que dizia tudo, e revelou que ele havia desbloqueado aquela habilidade porque sonhava em se tornar um herói. Porém, logo depois começou a provocá-lo de novo, e a cara de Bel ficou vermelha que nem brasa antes de ele berrar para ela parar de encher o saco. Mais tarde, enquanto estava deitado no sofá emburrado, Estia o aconselhou a descobrir como usar a nova habilidade em combate e mandou ele se animar antes de sair. Bel se virou para olhar para ela e perguntou para onde ia. Estia explicou que estava indo para a reunião trimestral dos deuses para decidir os segundos nomes dos aventureiros que tinham subido de nível. Ela estava determinada a não deixar Bel ficar com um nome embaraçoso, então colocou a cara séria assim que chegou ao local, mas não conseguiu sustentá-la por muito tempo. Takemi Kazuchi bateu no ombro dela. Ele disse a Hestia que Bel tinha quebrado o recorde de subida de nível de Ice, já que subiu em apenas 1 mês, enquanto a princesa das espadas havia levado 1 ano. Enquanto começavam a andar, Estia perguntou a Takemi Kazuchi sobre Mikoto, a membro da família dele que havia subido de nível. O deus disse que ela tinha se provado, então se certificaria de que ela recebesse um segundo nome à sua altura. E Estia disse que entendia muito bem aquilo. Mais tarde, enquanto Bel estava fantasiando de Cinderela, ficou se perguntando qual seria o segundo nome dele. Quando parou, foi para admirar o acabamento da armadura agora toda batida. Mas então, Estia voltou com a notícia que ele esperava. Infelizmente, o nome não era tão épico quanto ele esperava, e acabou reclamando para Liliruca sobre isso. A garota disse que não via o que havia de errado em ser chamado de pequeno novato. Ciri e Ryu também apareceram para deixar o pedido delas. Falaram alto, então os outros aventureiros do estabelecimento começaram a olhar para Bel e a comentar sobre ele. Isso o deixou um pouco desconfortável, mas as meninas o aconselharam a se acostumar, porque ia acontecer com frequência. Ryu também o aconselhou a conseguir mais membros para o grupo, já que os andares intermediários do calabouço eram muito difíceis de conquistar. Nisso, um aventureiro que estava de orelha em pé de repente se aproximou e convidou Bel para entrar no grupo dele. Em troca, porém, queria que Bel deixasse ele e os amigos brincar com Ryu e Liliruca. O pedido nojento enfureceu Bel,
Mas Ryu foi mais rápida e calmamente mandou o cara se catar. O cara tentou convencer Ryu de que ela ia se divertir, mas a elfa não estava pra conversa. Usou uma xícara pra torcer o braço dele, e quando ele tentou reagir, Mia bateu no balcão com tanta força que ele partiu ao meio. Então disse ao cara pra sair e brigar na rua se não estava interessado em comer e beber direito. O tom raivoso dela colocou o medo de Deus nele, então pagou a conta e saiu correndo com o bando. Mais tarde, em vez de voltar pra casa, Belle foi à loja da família de Hephaestus comprar uma armadura nova, mas não encontrou nenhum design de Welf. Confuso, foi ao balcão perguntar e acabou conhecendo o próprio Welf. Os dois foram lá pra fora conversar, e quando Welf percebeu as pessoas olhando pra eles, agradeceu Belle em voz alta de novo por ter comprado os designs dele. As pessoas se afastaram irritadas, e Welf disse que era só uma questão de território. Ele também se ofereceu para se tornar o ferreiro exclusivo de Belle, se ele o deixasse entrar no grupo de aventureiros. Belle não viu problema nisso, e no dia seguinte, Welf se juntou a ele e Liliruca no 11º andar. Ele estava empolgadíssimo, mas Liliruca estava longe disso, e perguntou por que ele não tinha entrado num grupo da própria família. Enquanto ela continuava reclamando, Belle pediu que ela desse uma chance ao cara. Então Welf se aproximou e tentou apertar a mão dela. Mas porque a chamou de minúscula, a garota recusou. Vendo isso, Belle tentou consertar a situação. E quando mencionou o sobrenome de Welf, Liliruca o interrompeu. Aparentemente, Welf vinha de uma longa linhagem de ferreiros decadentes conhecidos pelas espadas mágicas. Welf desconversou de boas, e quando Liliruca tentou fazer mais perguntas, monstros apareceram. Então os três voltaram a atenção para eles. Os monstros foram fáceis de lidar, e Belle despachou o último com o Firebolt. Para sua surpresa, estava mais forte do que antes, e ele não conseguiu deixar de sentir que estava se aproximando de Ice. Liliruca começou a coletar as joias enquanto Belle batia papo com Welf, que exclamou que fazer parte de um grupo era muito bom. Olhando ao redor, perceberam que havia outros aventureiros por perto, então Welf sugeriu que fossem para outro lugar almoçar. Belle concordou e começou a andar, mas então Welf percebeu que a mão dele estava brilhando e perguntou se Belle estava prestes a se transformar numa Magical Girl. Antes que Belle pudesse responder, os outros aventureiros gritaram e tentaram fugir de um pequeno dragão. Liliruca não tinha visto o dragão. Então Belle ativou o Firebolt para salvá-la. E para surpresa de todos, saiu como uma explosão de energia. Naquela noite, ele contou para Estia sobre isso, e ela confirmou que era a habilidade Argonaut dele, que se manifestaria quando ele precisasse superar um obstáculo difícil. Mudando de assunto, Belle perguntou a Estia sobre a família de Welf. Ela disse que não sabia muito sobre eles, mas que perguntou por aí e soube que o Welf conseguia fazer armas mágicas muito poderosas. Porém, se recusava a fazê-las por razões pessoais. Isso deixou Belle intrigado. Mas ele não perguntou nada ao Welf sobre o assunto quando se encontraram no dia seguinte, e o Welf se ofereceu para ajustar o equipamento dele. Enquanto estavam na oficina, o Welf questionou por que Belle não tinha pedido que ele fizesse uma arma mágica. Ele havia descoberto que Estia estava investigando sobre ele, então estava convicto de que Belle sabia o quão habilidoso era. Também admitiu que havia convidado Belle para testar ele, e pediu desculpas por ter presumido que era igual a todos os outros que só o queriam pelo talento. Para compensar, usou o chifre do Minotauro que Belle encontrou para fazer outro facão para ele. Enquanto trabalhava, explicou que parou de fazer espadas mágicas porque odiava o que elas representavam. A maioria das pessoas as via como passaporte para o topo. E como dependiam exclusivamente delas, frequentemente se encontravam numa situação difícil quando as armas falhavam. Em breve, o Elf terminou a nova lâmina de Belle, e deram a ela um nome quilométrico. Mas antes de entregá-la, o Elf pediu que Belle o tratasse da mesma forma que tratava Liliruca, e Belle concordou. No dia seguinte, enquanto Estia seguia para o trabalho, avistou Takemikazuchi despedindo Mikoto e alguns membros da família dele. Então se aproximou depois que eles foram embora. Enquanto conversavam, o chão de repente tremeu, indicando um microterremoto, e Estia começou a rezar para que não fosse um sinal de que algo ruim estava prestes a acontecer. Enquanto isso, Belle e os amigos estavam no meio de uma batalha contra alguns lobos que cuspiam fogo. Mas venceram. Enquanto começavam a coletar as joias, alguns coelhos brancos se aproximaram, e Liliruca e Welf começaram a chamá-los de Belle. O garoto de cabelo branco não gostou nem um pouco da comparação, mas os amigos não ligaram muito para isso. De volta à cidade, o deus Hermes dava uma volta com Asfi, a líder da família dele, e ela o informou que a opinião pública sobre Belle estava dividida. Alguns achavam que ele havia matado o Minotauro por sorte ou que tinha sido salvo pela família de Loki, enquanto outros juravam que Belle estava mentindo sobre quanto tempo levou para subir de nível. Isso despertou a curiosidade de Hermes, então disse que queria conhecer Belle e fazer as próprias avaliações. Um pouco depois, Mikoto e seu grupo tentavam escapar de alguns coelhos brancos e lobos enquanto carregavam um amigo ferido. Infelizmente, na desespero, o líder deles, Ouka, decidiu atrair os monstros para o grupo de Belle. E apesar de Mikoto se sentir mal com isso, ela tinha que seguir as ordens dele. Liliruca foi a primeira a perceber o que estava acontecendo. Então gritou para Belle e Welf se moverem, mas os monstros ainda os perseguiram. Em algum momento tentaram reagir,
Mas os monstros continuavam voltando feito seu ex-tóxico. E logo o Elf se machucou. Como se isso não bastasse, logo perceberam que estavam cercados. E enquanto lutavam contra os monstros, Belle se lembrou do aviso de Ryu de que os andares intermediários eram uma armadilha mortal de verdade. A luta pareceu durar horas, porque para cada monstro morto, 2 ou 3 novos apareciam, deixando o grupo exausto. O teto desabou porque alguns monstros estavam abrindo túneis por baixo, e Belle quase jurou que sua vida passou diante dos seus olhos. Porém, graças à armadura de trama que carregava, saiu ileso. Mas o pobre Elf estava com uma pedra enorme no meio da perna, e Liliruca estava soterrada sob os escombros. Exatamente quando parecia que as coisas não podiam piorar, um lobo que cuspia fogo apareceu e tentou cozinhá-los no jantar. Durante esse tempo, Estia correu para a guilda para procurá-los e soube que eles não tinham voltado. Isso ativou todos os alarmes na cabeça dela, então submeteu uma missão à guilda para encontrá-los. Foi então que Takemi Kazuchi chegou com uma Mikoto, de cara extremamente culpada, mais Ouka e Chigusa. E Hestia soube que algo estava errado. De volta ao calabouço, Belle e os amigos tinham sobrevivido graças às capas e tentavam encontrar uma saída. O Elf até brincou que podiam usá-lo como isca se fossem cercados de novo. Mas Belle mandou ele parar de falar bobagem. Liliruca então propôs que fossem para o 18º andar, já que era uma das áreas seguras do calabouço onde monstros não apareciam. Poderiam ficar com os outros aventureiros de lá e depois aproveitar a carona quando decidissem voltar à superfície. Ela também explicou que precisariam usar as fendas para chegar lá, porque tentar encontrar e usar as escadas os exporia a mais monstros. O plano dela era bem sólido, mas o Elf estava preocupado com o chefe do 17º andar. Liliruca mandou ele ficar tranquilo e lembrou que a família de Loki estava em expedição, então já teriam matado o chefe, e se movessem rápido, conseguiriam passar pelo andar antes que ele reaparecesse. Era arriscado, mas era a única chance de sobreviver ao calabouço. Então todos se viraram para Belle para ele decidir, já que era o líder do grupo. Belle concordou em seguir o plano e pediu a Liliruca que abrisse caminho. De volta à superfície, Takemi Kazuchi pediu desculpas a Estia em nome da família dele na presença de Hephaestus, Mak e Nasa, uma membra da família de Mak. Hestia disse que se Belle e os amigos não voltassem vivos, nunca os perdoaria, mas também não os odiaria. Em seguida, pediu que se redimissem ajudando-a a encontrar Belle, e eles prometeram. Porém, Takemi Kazuchi disse que só Ouka, Mikoto e Chigusa podiam ir, porque eram os mais fortes. Precisavam de mais pessoas, mas Hephaestus não podia ajudar, já que seus membros mais fortes estavam na expedição com a família de Loki. Foi então que Hermes entrou com Asfi e disse que emprestaria uma mão. Todos ficaram surpresos em vê-lo, porque ele deveria estar numa viagem. Mas Hermes afirmou ter voltado correndo para ajudar sua querida amiga Estia. Hephaestus disse que ele estava inventando, porque ele não tinha visitado nem saído para qualquer lugar com Estia desde que chegaram à Terra. Hermes reclamou que ela estava sendo dura, mas jurou que tinha realmente vindo para ajudar. Quando mencionou que Asfi se juntaria ao grupo de busca, a garota ficou em choque. Então, enquanto todos os outros planejavam, ela o puxou de lado para Bronca. Foi aí que Hermes revelou que a incluiu no grupo de busca porque queria ir junto. Asfi lembrou que era contra as regras que deuses entrassem no calabouço, e Hermes disse que ficaria bem, desde que ninguém mais descobrisse. Naquele momento, Estia falou alto e disse que a levassem com eles, porque não conseguiria descansar até ver Belle. Estava alta o suficiente para que os outros deuses ouvissem, mas nenhum deles tentou dissuadi-la. E Hephaestus até pediu que ela desse um recado ao Elf quando eventualmente os encontrasse. Enquanto isso, Belle e os amigos estavam a caminho do 18º andar, e Liliruca segurava um saquinho fedorento para afastar os monstros. O cheiro era tão ruim que o Elf começou a reclamar. Então a baixinha balançou o saco na cara deles e mandou calarem a boca. Enquanto continuavam andando, se depararam com um lobo que tentou explodir todo mundo. Mas o Elf usou magia do vento para reverter o ataque, fazendo o lobo explodir de vez. Isso cobrou seu preço, mas ele garantiu aos amigos que conseguia continuar. Naquele momento, Freya havia descoberto que Hermes estava se envolvendo com Belle, e mesmo que não estivesse satisfeita com isso, decidiu continuar observando. Um pouco depois, o saquinho fedorento de Liliruca perdeu o cheiro. E quase imediatamente os monstros começaram a aparecer. Então Belle teve que enfrentá-los sozinho. Enquanto isso, Estia e a equipe de busca estavam prestes a entrar no calabouço quando Ryu chegou e pediu para se juntar a eles. Estia não sabia quem ela era, mas Hermes respondeu por ela. Enquanto a noite avançava, o grupo de busca localizou o local do desabamento do teto e Estia ficou preocupada ao avistar um dos facões de Belle. Porém, relaxou depois que Ryu subiu até o topo e confirmou que Belle e os outros não estavam lá. Asfi deduziu corretamente que eles estavam indo para o 18º andar. Então todos decidiram ir também. Enquanto isso, o grupo de Belle se deparou com muitos outros monstros e foi forçado a se defender até o ponto de exaustão. Depois que o Elf e Liliruca desmaiaram de repente, Belle teve que carregá-los. Foi uma luta árdua, e quando chegou à entrada do 17º andar, tropeçou e os três rolaram lá para baixo.
De volta ao andar de cima, Estia perguntou a Hermes por que ele estava de repente tão interessado em Bel, e ele admitiu que alguém havia pedido que ele desse uma olhada em Bel. Porém, tinha descido lá para ver com os próprios olhos se Bel conseguia carregar o peso de uma nova era. Naquele momento, Bel lutava para alcançar o 19º andar com os amigos, e exatamente quando parecia que iam conseguir, os tremores começaram. Usando o último resto de energia, Bel continuou correndo sem parar até ficarem em segurança. A queda os jogou direto no 18º andar, e exatamente quando Bel estava prestes a desmaiar, alguém caminhou até eles. Então ele implorou que a pessoa salvasse os amigos. Quando acordou mais tarde, tinha um curativo na cabeça e estava numa tenda com Ais. Era ela a pessoa desconhecida que os havia encontrado na entrada. Então os trouxe de volta ao acampamento do grupo dela para tratamento. Ela disse que Welf e Liliruca estavam dormindo em outra tenda depois que Riveria tinha tratado os ferimentos deles, e pediu que ele viesse falar com o líder do grupo. Riveria e um cara chamado Gareth também estavam lá. Então Bel agradeceu a todos por terem ajudado ele e os amigos. Finn disse que Bel e os amigos eram convidados deles e revelou que estavam esperando os companheiros voltarem com um antídoto para os membros envenenados. Isso significava que ficariam no 18º andar por um tempo, então Ais decidiu mostrar o lugar para ele. No momento em que abriu a porta, esbarraram em Tiona e Tione, que estavam muito animadas em ver Bel. Tiona havia se tornado a maior fã dele desde o incidente com o Minotauro. E enquanto esfregava nele, a irmã disse a Bel que ele era bem impressionante. Quando ela se inclinou para frente, os atributos balançaram. E porque Bel percebeu, ficou mais vermelho que um tomate. As duas começaram a provocá-lo imediatamente, e o coitado ficou tão envergonhado que não conseguia nem formar palavras. Por fim, Ais o levou para outra parte da floresta, e Bel perguntou se estavam realmente dentro do calabouço. Obteve a resposta quando chegaram a uma clareira e avistou os cristais que revestiam o teto. Ais explicou que quando a luz saísse dos cristais, imitaria a noite, e Bel não acreditou até acontecer. Durante esse tempo, ele estava na tenda onde os amigos dormiam. Quando acordaram, ficou muito aliviado. Mas então eles começaram a se desculpar por terem desmaiado e se tornado um fardo. Bel jurou que não pensava assim, e disse que se não fosse pelo esforço deles, nenhum dos três teria chegado ao 18º andar. Isso os fez relaxar, e quando Ais veio chamá-los para o jantar, ficaram genuinamente surpresos em vê-la. Mais tarde, se reuniram lá fora com todos os outros. E depois de um breve discurso de boas-vindas de Finn, todos começaram a comer. Ais até ofereceu uma fruta que havia colhido na floresta a Bel, mas era doce demais, então ele não conseguiu terminar. Liliruca pediu para ele dar para ela, mas o Elf roubou e comeu, o que irritou Liliruca pra caramba. Enquanto ela começava a chutar o Elf, Tiona e Tione foram até Bel e perguntaram como ele havia conseguido subir todas as habilidades pro nível S. Ais também estava curiosa, mas já que era a rainha do Nonchalant, simplesmente jogou o cabelo para trás da orelha para ouvir melhor. A atenção fez Bel começar a suar que nem um porco. Mas então, o som de gritos contínuos cortou o ar. A voz parecia muito familiar, então Ais saiu correndo para encontrar o dono, e ficou surpresa ao encontrar Estia, que tinha acabado de rolar lá de cima do 17º andar. Ela o derrubou no chão animada, e depois de confirmar que era realmente ele, começou a chorar de alívio. Porém, o momento emocionante durou apenas alguns instantes, antes de Liliruca arrancar Estia de cima de Bel, dizendo que ele ainda estava se recuperando dos ferimentos. Foi então que Estia notou Ais, e quando começou a reclamar, Ryu, Hermes e Asfi apareceram. Hermes se apresentou alegremente a Bel, e Bel o agradeceu por ter arriscado a vida por eles. Hermes recusou os agradecimentos e disse que os direcionasse a Mikoto e os amigos. Ao ver as pessoas que tinham causado o problema deles, Welf e Liliruca ficaram tensos e decidiram ir para a tenda conversar. Mikoto se desculpou sinceramente pelo que fizeram, e Bel garantiu que não guardava rancor. Os amigos, por outro lado, não estavam tão dispostos a perdoar, e deixaram isso bem claro. Ouka então pediu que direcionassem a raiva a ele, já que era o líder, mas admitiu que tomaria a mesma decisão de novo, o que enfureceu Welf. Enquanto se encaravam, Bel falou, dizendo que talvez tomasse a mesma decisão se os papéis fossem invertidos. Ouvindo isso, Liliruca e o Elf concordaram em ser como a Elsa e deixar pra lá. Mas o Elf deixou muito claro que não esqueceria. Mais tarde, quando os meninos saíam para outra tenda, Tigusa chamou o Elf e entregou a arma que Hephaestus havia mandado para ele, enquanto Estia entregava o recado. Horas depois, enquanto todos dormiam profundamente, Bel foi encarar os cristais do calabouço. Ais acabou encontrando lá e admitiu que tinha vindo porque estava preocupada com ele. Bel imediatamente ficou vermelho e entrou em pânico por mais alguns segundos. Depois que se acalmou, ela falou sobre a cidade dos aventureiros no 18º andar e perguntou se ele gostaria de visitá-la com ela. No instante seguinte, ouviram a voz de Estia e viram que ela havia se pendurado no braço de Bel sem que ninguém percebesse. Então, usando a voz de brava de dentro de casa, disse a Bel o quão cruel ele era por planejar um date com alguém que não era ela. Quando terminou, se virou para Ais e começou a reclamar também.
mas a única palavra que Ais ouviu foi date, e ficou confusa. Enquanto isso, em outra área, o elfo estava sentado com a arma de Hephaestus enquanto se lembrava de uma conversa anterior com ela. Naquele tempo, ela havia dito que respeitaria a decisão dele de parar de fazer armas mágicas, mas disse que ele se arrependeria de não usar a própria habilidade quando chegasse a hora. O elfo não conseguia deixar de sentir que a hora de que Hephaestus falou havia chegado, e estava muito conflitado. No dia seguinte, quase todo mundo decidiu visitar a cidade dos aventureiros, e enquanto olhavam ao redor, Bel percebeu que Estia não estava mais grudada nele. Ais o direcionou para o vendedor de perfumes com quem Estia estava barganhando, e quando ele tentou ir até ela, acidentalmente esbarrou em Mord, o aventureiro que o havia convidado para entrar no grupo. O cara ainda guardava rancor de Bel pela humilhação, mas quando os amigos chamaram sua atenção para Ais, Tiona e Tione, ele recuou. Mais tarde, Estia chegou para mostrar o perfume novo a Bel, mas começou uma briga com Liliruca. Para resolver a situação, Tiona convidou todo mundo para tomar banho no lago depois de voltarem ao acampamento, e todos concordaram. De repente, Hermes jogou o braço no ombro de Bel e disse que queria bater um papo privado com ele enquanto as meninas tomavam banho. Um pouco depois, Beth, que acabara de voltar da superfície com os antídotos, quase engasgou ao avistar Bel no acampamento. Finn explicou que muita coisa havia acontecido enquanto ele estava fora, o que o fez entrar em colapso ainda mais. Enquanto isso, Hermes levou Bel a uma árvore na floresta, e só depois que Bel já estava numa das galhos, que percebeu que o deus queria fazer dele um voyeur profissional. Como o gentleman bem educado que era, Bel reclamou. Mas Hermes insistiu que o voyeurismo era o tempero da vida de um homem. Coincidentemente, eram exatamente as mesmas palavras que o avô costumava dizer a ele, e Bel mal conseguia acreditar. Tentou convencer Hermes a ir embora com ele, mas o deus de repente girou, fazendo Bel cair na água. Só Mikoto e Chigusa ficaram chocadas em vê-lo, mas Asfi deduziu que Hermes era o principal culpado. O pobre Bel não sabia para onde olhar, e no momento em que avistou Ais, entrou em pânico e fugiu. Não parou de correr até estar longe o suficiente. Mas aí percebeu que havia tropeçado em Ryu, que também estava tomando banho. A elfa quase atirou na cabeça dele quando sentiu a presença dele. Então, como qualquer pessoa lógica faria, Bel começou a gemer e a pedir desculpas por ter visto o que não devia. Ryu estava surpreendentemente tranquila depois que se vestiu, e ele explicou o que havia acontecido. Então Bel perguntou como ela tinha tanta certeza de que estava dizendo a verdade. Em resposta, Ryu disse para ele parar de se diminuir, e continuou andando. Bel a seguiu para agradecê-la por ter vindo procurá-lo, mas ela disse que ele não era o único motivo pelo qual havia vindo. Naquele momento, chegaram a uma clareira onde algumas espadas velhas estavam enterradas numa pilha de areia. Ryu explicou que era o local de sepultamento dos antigos membros da família dela, e revelou que todos haviam morrido depois de cair numa armadilha armada por outra família. Ryu foi a única sobrevivente. Então se tornou a punidora, e não parou até que todos os membros daquela família encontrassem o ceifador. As ações dela a fizeram ser colocada na lista negra da guilda, mas ela não ligou, já que havia conseguido a vingança. Exatamente quando estava prestes a desistir da vida, Asfi a encontrou. E foi assim que ela entrou para o staff de Mia. Ela disse a Bel que estava contando a história para que ele visse que ela não era a boa pessoa que ele pensava que era. Mas ele discordou. Jogou de volta o próprio conselho dela sobre não se diminuir e disse para ela ter um pouco de fé em si mesma. Ouvindo isso, Ryu pegou a mão dele e disse que ele era um humano digno de respeito. E muito mais. Mais tarde, naquela noite, um Mord bêbado reclamava com os amigos sobre Bel e disse que precisavam dar uma lição nele. Enquanto pensava em como ficar a sós com Bel, a resposta entrou direto no bar. No dia seguinte, Beth foi pra cima de Bel perguntando como ele ousava espiar Ais. Porém foi arrastado por Tione e Tiona antes de conseguir fazer qualquer coisa, e elas disseram que Hermes era o culpado. Enquanto lutava contra elas, Ais se aproximou e informou que estava partindo com o primeiro grupo. Bel pediu que ela se cuidasse, e Ais pediu que ele fizesse o mesmo. De repente, sentiram que estavam sendo observados, e aquela pessoa era Estia. Porém, ela fechou a aba da tenda e começou a reclamar de como Bel prestava atenção em todo mundo menos nela. No instante seguinte, uma pessoa invisível a agarrou. Então, quando Bel entrou na tenda, tudo o que encontrou foi o perfume dela e um bilhete. Imediatamente correu até o local indicado no bilhete e encontrou Mord esperando por ele. O cara assegurou que Estia estava bem, mas disse que Bel precisaria lutar com ele se quisesse recuperá-la ilesa. Bel concordou, sem saber que Mord planejava trapacear. E só percebeu quando levou um soco do nada. Levou mais alguns, e quando caiu no chão, Mord acrescentou mais uns. Enquanto isso, Hermes e Asfi observavam de um morro, e foi revelado que Hermes era quem havia dado o item mágico a Mord. Asfi disse que ele era desprezível, mas Hermes afirmou que estava apenas tentando mostrar ao inocente Bel o lado sombrio da humanidade. Ele acreditava que se Bel não conseguisse lidar com a realidade, então não era quem pensava que era. De repente, sentiu a presença dos amigos de Bel,
que anunciaram sua chegada quando Mikoto atirou flechas nos aventureiros que estavam assistindo à luta. Enquanto a briga acontecia, os idiotas que vigiavam Estia decidiram largá-la e entrar na festa. Quase imediatamente, Liliruca apareceu disfarçada de coelho branco. E quando voltou à forma normal, disse a Estia que a havia encontrado graças ao perfume horrível. De volta ao campo de batalha, um dos idiotas que tinha deixado Estia sozinha tentou atacar o Elf, mas errou e no lugar cortou as alças que prendiam a arma dele ao corpo. O Elf ficou momentaneamente distraído assistindo a arma cair na floresta, então o segundo cara o derrubou no chão. Porém, antes que pudesse atacá-lo, Ryu o nocauteou com o bastão, e fez o mesmo com um amigo. Enquanto isso, Bell, que Mord ainda estava espancando, de repente virou o jogo e começou a devolver o troco. A princípio, Mord achou que era só um acaso, mas Bell provou que não era. E no fim, destruiu o item de invisibilidade de Mord com um chute poderoso. Mesmo assim, Mord se recusou a aceitar a derrota. E enquanto tentava cortar Bell, Estia chegou e liberou seus poderes. Imediatamente a luta parou, e os amigos de Mord fugiram para salvar a própria pele antes de Mord lembrar que também tinha pernas. Quando todos foram embora, Estia voltou ao normal e correu para abraçar Bell. Começou a chorar e a se desculpar por tê-lo colocado em perigo. Mas ele a assegurou de que a culpa não era dela. De repente, o lugar começou a tremer, e o instinto de Ryu disse que o que estava por vir não seria nada bom. Os cristais todos perderam a luz, e no instante seguinte, o incidente chileno se desenrolou ao vivo na frente deles. Enquanto o chefe do andar rugiu, outros monstros emergiram de Deus sabe onde e começaram a atacar as pessoas. Bell imediatamente insistiu em ir ajudar, mas Ryu perguntou se ele tinha certeza de que aquele grupo improvisado era o que queria usar para bancar o herói. Bell olhou para cada um, e depois de receber alguns acenos de aprovação, disse a Ryu que tinha certeza. Ryu disse que ele era um fracasso como líder, mas concordou em ir junto. Então Bell pediu a Chigusa que ficasse com Estia na ausência dele. Os outros o acompanharam e chegaram a tempo de salvar Mord de levar uma porrada de um minotauro. Liliruca foi quem o arrastou para a segurança e disse a ele que fosse grato que Bell era gentil demais para o próprio bem, enquanto o chefe do andar soltava mais um rugido furioso. Asfi foi até a cidade pedir reforços, mas Maurício, um dos líderes, disse que ela estava louca se achava que dava para derrotá-lo. Asfi disse que realmente não tinham escolha, porque todas as saídas haviam sido bloqueadas pelos escombros, então ou esperavam morrer ou faziam algo sobre o problema. Nisso, Maurício mobilizou os aventureiros e disse que quem se recusasse a entrar na luta seria permanentemente expulso da cidade. Antes que chegassem à cena, Ryu e os outros se revezavam tentando derrubar o monstro. Mas era poderoso demais. O Elf usou a magia do vento para deter o ataque do uivo dele, mas o monstro regenerou a boca e tentou revidar. A intervenção certeira de Ryu foi o que impediu o Elf de virar história. Então ele a agradeceu e saiu em disparada. Ryu ficou para continuar engajando o monstro, mas sabia que precisaria de um milagre para derrotá-lo. Enquanto se movia para reformular a estratégia, Asfi se aproximou e pediu que ela mantivesse o monstro ocupado enquanto os reforços atacavam de diferentes direções. Ryu concordou, mas disse que seria melhor se houvesse 2 iscas, e saiu antes que Asfi pudesse protestar. Vendo isso, Maurício ordenou que seu pessoal atacasse, e eles atacaram, mas o monstro quase o varreu para longe. Mesmo assim, isso não parou o grupo, e eles continuaram atacando o monstro de todos os ângulos. Até Bell tentou um Levi Ackerman, mas os cortes não causaram dano real algum ao monstro. Por fim, os magos terminaram as encantações e soltaram a magia no monstro, mas ainda assim não foi suficiente para acabar com ele. Depois de regenerar, decidiu retribuir a hospitalidade, e a maioria dos aventureiros saiu ferida. Vendo isso, Ryu pediu a Bell que cuidasse dos monstros menores, enquanto ela e Asfi tomavam conta do grandão. Disse que seria só até os magos que ainda conseguiam terminar as encantações fizessem isso. Mas acrescentou que não se importariam de fazer pelo tempo que fosse preciso. Então saíram disparadas, e Ryu colocou tudo o que tinha nos ataques, mesmo com Asfi a avisando para ter cuidado. Enquanto a luta continuava, a habilidade Argonaut de Bell começou a se manifestar de novo. E quando Asfi percebeu, pediu que Ryu saísse do caminho. Por coincidência, o monstro estava preparando outro ataque de uivo, então colisão com o Firebolt aprimorado de Bell. O resultado da explosão foi metade da cabeça do monstro sendo arrancada, mas ele ainda conseguiu disparar outro ataque em Bell enquanto a cabeça começava a regenerar. Depois disso, tentou dar um esmagamento literal em Bell, mas Ouka se meteu no caminho e absorveu o impacto. Um pouco depois, as meninas foram cuidar de Ouka e Bell. E quando Estia chegou, Asfi a informou que os ferimentos eram profundos. Porém, Estia não estava preocupada, e pediu a Ryu e Asfi que mantivessem o monstro ocupado até Bell acordar, porque sabia que ele era o único que conseguia derrotá-lo. Ryu não tinha tanta certeza a princípio, mas vendo o quanto Estia estava séria, decidiu confiar nela. Depois que ela foi embora, Estia e Liliruca cada uma pegou uma mão de Bell, e Estia começou a falar com ele, dizendo que todo mundo estava esperando que ele salvasse o dia. Bell conseguia ouvi-la,
mas o corpo se recusava a se mover, por mais que ele quisesse. Hermes logo chegou e começou a falar em enigmas. Mas Bel entendeu o que ele estava dizendo, já que o avô costumava dizer a mesma coisa. Quase imediatamente, Bel recuperou a consciência e começou a se aproximar do monstro com a arma que Liliruca havia lhe passado. Jurou a si mesmo que não falharia, porque precisava proteger os amigos. E quando alcançou o monstro, começou a canalizar seu poder. Todos que assistiam perceberam que ele estava usando o Limit Off. E até os monstros menores tentaram fugir, mas os aventureiros os perseguiram. Enquanto continuava carregando, Ryu não parou de atacar o monstro enquanto entoava uma encantação. Yasfi não conseguia decidir se ela era corajosa ou louca. Quando Mikoto viu isso, começou a entoar também. Enquanto o elfo corria para pegar a arma, sem querer ficar para trás, Asfi ativou as sandálias de Hermes e voou para cegar o monstro. Enquanto ele gritava de dor, Ryu desencadeou o feitiço e foi agarrada no ar. Mas antes que ele pudesse esmagá-la, Mikoto ativou o campo gravitacional, forçando-o a soltar Ryu. O monstro tentou resistir à força de Mikoto e eventualmente conseguiu. Mas o elfo chegou naquele momento com a espada mágica e o acendeu que nem o 4 de julho. Testemunhar uma arma Crozo em ação deixou Asfi maravilhada, enquanto o elfo caía do céu depois de ter usado toda a energia. Quanto a Bel, ele finalmente atingiu o pico. Então avançou contra o monstro e o acabou com um único golpe. Ou assim ele pensou, porque o monstro ainda tentava regenerar, então Bel precisou se aproximar e destruir a joia antes que isso acontecesse. Os aventureiros explodiram em gritos assim que o monstro sumiu. E enquanto os amigos o elogiavam, Ouka acordou, e Mord finalmente reconheceu a força dele. Hermes, por outro lado, estava nas nuvens e declarou que Bel havia provado ser o último herói da família de Zeus, porque aparentemente Zeus era o avô de Bel. Ele também disse que a história estava sendo escrita e que se certificaria de testemunhá-la até o fim ele mesmo. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.